Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Legado Feminino, o podcast da Rede Goiana da Mulher Empreendedora. Nosso objetivo é inspirar, conectar e fortalecer mulheres que estão deixando sua marca no mundo dos negócios e em nossa sociedade. Eu sou a Lude da Mata, fundadora da Rede Goiana da Mulher Empreendedora, e hoje vamos conhecer a trajetória da doutora Miriam Mota, cirurgiã dentista e empreendedora com mais de 25 anos de experiência, especialista em implantes dentários e dentística restauradora, MBA em Teologia e Transformação Social, gestora comercial, escritora de artigos científicos e livros, incluindo Empreendedorismo Blindado. Atualmente, ela estuda saúde integrativa e odontologia sistêmica, apaixonada por arte, natureza e animais. Estamos ansiosas para conhecer a sua história. E o tema da nossa entrevista com a cirurgiã dentista doutora Miriam Mota é Transformando Vidas, Restaurando Sorrisos e Inspirando Pessoas. Doutora Miriam Mota, goiana, casada, mãe e cirurgiã dentista e empreendedora apaixonada. Gente, vamos receber aqui no podcast da Rede ela, doutora Miriam, que ainda vai falar muita coisa pra gente aqui, porque não dá para ler tudo agora. Vamos dar as boas-vindas. Seja muito bem-vinda, doutora, aqui no podcast da Rede, para contar um pouquinho, tantão, da sua história, né? Oi, Lude. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui representando mulheres que inspiram. Como isso é interessante, como isso é bonito. Muito obrigada pelo convite e eu sei que vai ser um tempo muito precioso para nós. Para nós todas, né? E, gente, aqui ela tem uma companhia muito especial hoje no nosso podcast. Ela quer ser chamada de Grazi Mota, mas eu vou apresentar como doutora Graziela Mota. Ela vai contar também a sua história hoje no podcast da Rede, então é um momento muito especial para nós, porque são duas irmãs, e eu vou fazer uma apresentação da doutora Graziela Mota para vocês. Gente, o currículo de uma é tão extenso quanto o currículo da outra. Então, vamos ver o que a gente vai estar falando aqui da doutora. Seja muito bem-vinda, doutora Graziela. Quero só dizer aqui que o tema da nossa entrevista com a doutora Graziela, transformando vidas e alcançando sonhos na psicologia. O poder da mente. Então, gente, nós estamos aqui com duas mulheres ultra mega inspiradoras, tanto pela história de vida, pela inteligência, pelo conhecimento adquirido e compartilhado. E a doutora Grazi, uma vida de amor, fé e psicologia. Graziela Mota, casada com psicólogo, mãe e cristã, como deve ser isso, doutora? Encontra o equilíbrio em Goiânia, sua cidade natal. Com 26 anos de experiência em psicologia, Grazi Mota é uma referência em Goiânia. Especialista em psicologia clínica e da saúde, ela atuou em unidades renomadas como UFG, HGG, CRER, por 19 anos. Doutora Grazi Mota, seja muito bem-vinda ao podcast da Rede 2025 para a gente poder contar história de mulheres inspiradoras como você. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui e compartilhar da jornada nos ajuda a compreender quanto é possível fazer diferença onde nós estamos. Falar de mudança, falar de recomeço, falar de trajetória e empreender com essas características, valorando quem a gente é muito importante. Quero somar nisso. Uau! Gente, olha a fala de uma psicóloga, como que é? A abertura de uma psicóloga. Não tem jeito. Todas as psicólogas que vieram é um poço de riqueza, assim, na apresentação. Não sei, eu acho que elas acessam um ponto da alma, assim, que a gente vai demorar um tempo ainda, né, doutora Miriam? Doutora Miriam, eu quero que você conte um pouquinho, porque assim, seu currículo ele é tão extenso que a gente separou em 3 partes. A formação, a atuação e os seus novos estudos agora, na atualidade. Então, assim, é muita coisa, na verdade, mas primeiramente eu quero saber de você. Odontóloga por amor, por acidente, por falta de opção ou odontóloga de verdade? Como que isso aconteceu na sua vida? Eu acho que eu vou me definir como uma odontóloga de verdade, porém que cheguei até aqui por vários caminhos. Eu tenho a minha inspiração para odontologia veio do meu pai.
ele foi criado uma pessoa na roça. O primeiro sapato que ele colocou no pé, aos 10 anos, já calçava 39. E esse menino do interior, caçula de 8 irmãos, já veio temporão, a mãe com 43 anos. Por volta dos 20, sem saber muito bem o que fazer ali de profissão, ele conheceu a odontologia prática. Então, ele foi um dentista prático. Por volta ali dos anos 40, 60, mais ou menos ali. E quando eu nasci, ele colocou para mim e para Graziella, né? Eu quero que uma de vocês duas faça odontologia. E eu fui a filha apaixonada pelo pai. Eu fui aquela menina, sabe aquele caso de amor pelo pai? Então, eu me dispus. Então, eu nunca pensei em algo além disso. Então, desde lá de trás, eu sabia que eu ia fazer odontologia. E a odontologia veio para minha vida a partir daí. E Com hoje quantos anos? Ele te deu essa tarefa desde o dia do seu Lude, nascimento? eu vou te contar que foi algo essa tarefa que ele te muito... deu? Olha, a gente foi criado dentro do consultório. Tipo assim, ele trabalhava num anexo, né, da nossa casa. Então, ali eu passava a tarde brincando ali com os pacientes, interagindo, aquela coisa bem do interior. E você entendeu? ouvia ele falando, eu quero que você seja Sim. dentista? Você ouvia? Tinha essa fala bem explícita, mas Certo. tinha também aquela pressão, entendeu? Sei, aquele olhar Aquele assim, olhar, você vai ser a dentista. te escolhi para isso, Aham. mais ou menos assim. Então, assim, tanto é que eu nunca me preocupei em pensar no que eu queria ser. Nunca, 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 nunca. Sempre foi aquilo dali. É claro que essa brincadeira gerou vários conflitos na minha vida, a partir do momento que eu fui amadurecendo, entendendo que eu poderia ter feito outras opções. Então, é lógico que isso trouxe. Mas, assim, ao longo da carreira, ocorreu a paixão genuína pela profissão. Então, assim, Olha. tanto é que quando eu estava na faculdade, eu não sei se você sabe disso, mas quando no interior teve uma época que os dentistas práticos foram muito... Começou aquela questão do conselho, Uhum. não podem trabalhar. Certo. E aí, de uma hora para outra, eu estava no 3º ano de faculdade, Uhum. eu fazia aula de odontologia legal, Uhum. saía daquela aula pesada e viajava, ia para o interior para assistir o julgamento dos dentistas da cidade, porque eles foram caçados. E meu pai estava nessa. Uhum. Então, assim, a partir dali meu conflito ficou muito maior, porque, tipo assim, era o meu herói, era o meu tudo, de repente, ali sendo julgado por uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça até então. E fazer esse concerto interior foi muito difícil, foi muito pesado. Mas aconteceu. No meu período de faculdade, era tanto a minha paixão, tanto ali pelaquela situação, que eu desenvolvi um sonho de casar com um dentista. E não deu certo. Eu não casei com dentista. Uhum. Eu casei, na época, com um contador comerciante. Uhum. Aproximadamente uns 8 anos depois, ele fez odonto. Então, tem 13 anos que eu sou casada com um dentista. E hoje o nosso filho mais velho também está na carreira de dentista. Já formou, tem 2 anos. Então, hoje nós somos uma família empreendedora na área odontológica. E a nossa empresa hoje chama Gerar Odontologia, em homenagem a essa história, que foi ressignificada e que hoje faz parte da nossa vida. Nossa, que história incrível! Por essa eu não esperava. Gente do céu! Então, assim, valeu a pena o olhar do seu pai. Sim. Para isso. Hoje eu né? vejo que ele foi um desbravador. Ele quebrou os paradigmas, ele quebrou tudo aquilo que ele estava, da forma como ele deu conta. E aquilo que você disse, né? Quando a gente tem aquele aprendizado e a gente formar multiplicadores, seu pai já tinha essa visão. Sim. Né? Ele foi um empreendedor. Sim, ele também foi, né? Ele trabalhou Sim. muito na área do empreendedorismo também. Então, assim, desde cedo, era odontologia e sempre era uma loja de alguma coisa. Ele teve ótica, lojas de calçados, tudo Ai, tô isso. toda arrepiada, porque se ele soubesse que vocês estão num podcast, as duas juntas, falando de empreendedorismo, meu Deus do céu. Ele literalmente nos inspira a pensar fora da caixinha.
Sim. Ele que é a grande, né? Sim. Ai, muito emocionante. Então, agora, já que a gente descobriu como surgiu a odontologia na vida da Miriam, né? Vocês viram que, mesmo assim, foi uma decisão que teve que passar por ressignificações. Gente, assim, eu Sim. gosto de falar sobre isso porque as pessoas pensam que é tudo muito simples, né? Então, por isso que a gente Uhum. pergunta de onde veio sua paixão pela administração, pela medicina, pela comunicação, pelas relações públicas, psicologia. E a gente ouve cada história. Se chegou por acidente, se trupicou e caiu lá dentro, se começou, não gostou, começou outra, se começou não gostando, passou a gostar. Então, esse podcast é para a gente deixar tudo isso registrado. Sim. E a psicologia na vida da doutora Grazi. A doutora Miriam disse que teve que trabalhar muito o emocional e o psicológico para poder encaixar a odontologia na vida dela. Sim. Teve e tendo outras opções, né? Depois de mais madura, né? Sim. Tendo essa consciência. E você, Grazi, na família, quase se tornou uma odontóloga ou não? Não. Eu me vejo com características pessoais para ter feito várias escolhas. Mas a minha história pessoal me conduziu para a psicologia. Eu fui uma criança que nasceu com uma deficiência visual muito severa. Então, eu enxergava 20% do que as pessoas habitualmente enxergariam, né? E o meu tratamento começou aos 3 anos e foi até os 30, a primeira etapa. E isso me trouxe um olhar diferenciado para o mundo e para mim. Então, eu precisei de me conhecer, saber dos meus limites, saber brincar diferente, saber ouvir diferente. Então, eu fui uma criança que gostava de ouvir as histórias, gostava de estar junto com os adultos ouvindo as histórias. Gostava de brincar, mas a deficiência não permitia correr, pular, brincar junto com as demais. Então, eu brincava diferente. Então, o meu olhar para com o outro e para comigo sempre foi um olhar com a lente um pouco ajustada, que precisava cada vez mais ser clarificada, mas ver o mundo de uma forma diferente. Aos 17, eu tive um acidente, cavalgando, meu pé ficou preso no estribo, o cavalo me arrastou por muito tempo, eu me machuquei muito, e aí veio também uma questão, uma limitação física, foram 6 anos de reabilitação. Eu fiz a faculdade de psicologia com essa limitação, levar uma boia, sentar em cima de uma boia, não podia, era para levantar, era difícil. Então, eu precisei ver a vida com outros olhos e me ver de uma maneira muito singular. Acredito que a condução para permanecer no estudo do comportamento foram as experiências que a vida me trouxe. E dentro dessas experiências, o universo da reabilitação me saltava aos olhos. Então, a última instituição que eu trabalhei foi no CRER, foram 10 anos. Lá, eu tive o privilégio de representar o Centro de Reabilitação nesse livro que é de circulação nacional. E aí, Dentro da psicologia, dentro da psicologia, você escolheu a reabilitação? a reabilitação. A sua formação é psicologia tradicional. A primeira formação, primeira, sim, né, aham. psicologia tradicional, que a gente sai um generalista. Sim. E eu fui para a psicologia da saúde. Dentro da psicologia da saúde, eu busquei algumas referências de atuação para conhecimento da cognição, Certo. entendimento de testes. Uhum. Mas eu entendi, depois de 19 anos, que eu queria virar a chave Uhum. dentro da psicologia. Uhum. Falei, aqui não me cabe mais, é como se fosse um capítulo que tivesse fechado. Olha. Eu falei, eu quero diferente. E o diferente implicaria em quebrar muitos paradigmas, em deixar de ser CLT, em deixar de trabalhar para alguém e querer difundir uma própria forma de pensar, um tipo de conhecimento que realmente fosse validado cientificamente, mas que também fosse alicerçado pelos meus valores pessoais. Então, veio a psicologia clínica de uma forma muito intensa, com várias formações, e agora eu estudo neurociência afetiva, estou na pós-graduação. E assim, me salta aos olhos, me traz muita alegria, me traz produção de conhecimento, e na produção de conhecimento veio este. Este chama Reprogramada para Viver. Então, é para a gente conseguir não brigar com a história, mas trazer um olhar diferente para a própria história. Então, tem exercícios a cada capítulo para a pessoa poder se permitir reprogramar enquanto faz uma leitura suave daquilo que é um processo laborioso. Então, a psicologia, ela chegou na minha vida para eu poder
trabalhar comportamento humano, para eu também poder validar uma história de uma necessidade de trabalhar com o ser humano com amparo, com respeito, com dedicação e com muito amor. Por isso que eu falei Grazi Mota, porque as pessoas que eu atendo costumam me chamar de doutora Grazi. Então, eu faço parte das histórias e eu faço isso com muito respeito, com muito amor e com muita dedicação. E esse olhar veio da necessidade que eu tive durante a minha vida, durante as lutas que passei. Nossa, incrível, né? Já que a gente está falando de livros, já que a Graça está colocando todos os livros na mesa, vamos saber dos livros. A gente vai dar continuidade aqui, mas então vamos saber do livro da doutora Miriam, que também é autora, né? Empreendedora, autora, cirurgiã dentista, hoje trabalhando com saúde integrativa. Sim. Conta pra gente, então, o primeiro livro. Qual que foi? O seu? Meu primeiro livro foi junto com a Rede, né? Que foi Certo. em coautoria com Que a não Rede. tá aqui, que né? não está aqui, mas eu, inclusive, escrevi sobre identidade porque eu acho que tem muito a ver com a minha história. É você sair de uma identidade meio... uma questão meio bagunçada e ir filtrando até chegar na sua essência. Nossa, isso pra empreendedora ter foco é tão importante, né? Muito. Faz parte, tipo assim, o tempo todo. Se você for falar assim, o que aconteceu na sua vida empreendedora de 25 anos até hoje, como dentista e depois empreendedora, eu falo que se eu tivesse que resumir tudo, você entrega a sua essência. Não tem como. Cada vez que você coloca as mãos em uma pessoa, você está entregando para ela parte da sua vida, a sua essência. Por isso que é tão importante você saber de fato quem você é, você saber se posicionar, quais são seus valores, o que você negocia, o que você não negocia, o que você transmite, porque as nossas mãos, elas são instrumentos. Aí você entendeu esse universo da identidade ali na odontologia, Sim, da maneira como uma você das... está traduzindo, assim. E foi isso que a gente colocou naquele capítulo que nós fizemos no livro juntas, né? Então ali está muito... eu lembro direitinho que ali eu coloquei que nós não escolhemos onde nós nascemos, mas nós escolhemos o que vamos fazer da nossa história, do nosso conteúdo. E de que forma? E de que forma. Então, E essa a partir identidade dali... foi um processo próprio, seu, Sim. que você Tanto coloca a no capítulo. Sim, desse livro que nós fizemos juntas, sim. E mostro ali, como empreendedora, que isso tem que ser a essência de uma empreendedora. Principalmente se ela é uma prestadora de serviços, né? Então, assim, você imprime a sua identidade naquilo que você faz. Aí você fez essa busca pela sua identidade, então, nesse processo. Sim, e entreguei isso naquele capítulo. Bom, como surgiu o livro Empreendedorismo Blindado e do que ele se trata, né? Então, tá aqui. Ele nasceu na pandemia e ele nasceu de um momento muito, digamos assim, muito diferente na minha vida. Eu trabalhei sozinha, conforme eu falei, eu fui dentista solo na minha casa até mais ou menos 3 anos atrás. No início, eu trabalhei com meu esposo. Lembra que eu falei que eu casei com um comerciante? Ele era contador e tinha uma rede de livrarias em Goiânia. Há 25 anos atrás, 28 anos atrás. E nós não conseguimos... no início da minha profissão, quando nós nos casamos, nós tínhamos 1 ano e meio de casados. Ele tinha 1 ano eu 1 ano e meio de formado e ele 1 ano e meio da primeira loja, fazendo faculdade. E ali, quando veio o nosso primeiro filho, eu fechei o consultório, foi uma gravidez induzida, muito difícil. Eu fechei o consultório, vendi a minha parte e fui com ele abrir a segunda loja da rede de lojas. Então, eu era sócia na segunda loja, sócia, tipo assim, de estar presente e conduzir tudo. E depois de alguns anos, nós não conseguimos manter essa rede. Foi quando nós éramos livreiros, né, na parte comercial. E nós chegamos a ter 4 lojas físicas, inclusive uma em shopping, ponto de vendas e uma distribuidora. Só que começou aquela fase de que todos os supermercados, tudo começou a ter o quê? Os CDs, os DVDs, começou os streams. Então, a parte de DVDs já não rodava, a internet, e a gente não conseguiu se reinventar. E nós tivemos a nossa primeira grande queda como empreendedores. Então, nós falimos ali. E quando nós falimos, meu esposo ficou assim, o que eu vou fazer da minha vida? E
de uma forma muito assustadora, ele vira para mim e fala: eu tenho muita vontade, eu sempre sonhei em fazer odontologia. Eu falei: de onde saiu isso? Do Eu falei: me nada. fala, de onde saiu isso? E simplesmente ele: o que que eu faço desse sonho? Eu falei: atrás. Eu não lembrava que era meu sonho ter sido casada com um dentista. Apoiei sem lembrar disso. Eu fui lembrar, eu já estava no 3º ano, lá na Ai, frente. de arrepiar essas histórias. E ali Não é? foi e começou. Então, assim, eu fui para frente, tipo assim, ele ficou mais na faculdade e eu fui trabalhar de uma forma mais intensa Uhum. para suprir aquele momento da nossa vida. Com 2 filhos pequenos, foi algo muito desafiador para gente. E quando ele veio, pensa numa pessoa empreendedora no talo, ele. E nós começamos, então, o desafio, principalmente para mim, de trabalharmos no mesmo teto. Então, foi algo muito desafiador para mim, porque eu estava acostumada a fazer do meu jeito, a conduzir tudo do meu jeito. E separar, querida, casamento e empresa não é brincadeira. Então, empreendedorismo blindado, olha, uma Nasceu. reflexão para casais sobre o poder da unidade no casamento. Nasceu aí, do meu desafio em me ajustar nessa nova situação, depois de quase 15 anos sozinha. Então, esse legado aqui, esse presente, é o meu início. De lá para cá, isso aqui já ficou até ultrapassado. Por quê? Mas é o início. Porque, por incrível que pareça, muita coisa que eu coloquei aqui, eu tive que rever e validar de Olha novo. só. Tinha hora que foi tão Ah. difícil que eu voltava aqui e falava: não, deixa eu ver o que eu falei mesmo. Aí eu olhava e falava: não, é isso mesmo, eu concordo com isso aqui, tá tudo certo, vamos embora. Então, assim, serviu para mim, até para uma referência nesse ponto. O início. E por que eu falo muito do início? Porque já são 13 anos juntos, Como odontólogos. como dentistas. Porque Você como entendeu? contador tem mais tempo. Como contador tem muito tempo. Não, na verdade, ele nunca exerceu, que loucura. Ele foi tão apaixonado pela parte comercial que ele nunca exerceu. Então, ele terminou de formar, foi uma exigência minha. Ó, só casa com diploma. Uhum. E ali e tal, mas ele tocou a parte comercial e nunca foi para a parte Mas a contabilidade, da contabilidade. ajudou, né? Sim, Sim. mas aí, com certeza, a formação sempre vai te ajudar, né, a chegar. E é isso. Hoje nós estamos juntos e aqui eu coloco os desafios, porque são muitos. Eu não sei, não. Como é que fala? Diz que quando aposenta, a mulher tá acostumada com o marido a trabalhar todo dia fora, e aí ele passa a ficar todo dia em casa, e diz que as mulheres surtam. Então, para quem não quer surtar, que tá trabalhando junto, que tem uma rotina online, né? De vida digital dentro de casa, precisa ler esse livro, então, Empreendedorismo Blindado, para poder aprender com a doutora Miriam o que ela fez, tendo passado 15 anos sozinha e, de repente, o marido dela tá com ela todos os dias. Aí tem que cuidar do casamento e ainda da empresa. Então, fica a dica, Empreendedorismo Blindado. Vocês vão ter acesso ao contato delas para poderem adquirir os livros. Agora, eu quero saber da Grazi, já que a gente está falando de vida pessoal e profissional. Grazi, como é que você equilibra vida pessoal e profissional? Quero também, sendo psicóloga, porque corre o boato de que os homens não querem casar com psicólogas. E eu quero saber o que você aprontou e como é que você equilibra vida pessoal e profissional. Porque você passou por muitas experiências, né? Esteve em muitas ali em referências, né? Trabalhando em áreas de referência. Conseguiu fazer uma projeção enorme, né? Nessa área de reabilitação, principalmente, né? E aí eu queria saber como que você fez para conciliar, porque não deu tempo de ler o currículo todo. Aí a gente quer saber como que elas fizeram. Olha, tem algo que aconteceu comigo que é semelhante ao que aconteceu com a Miriam, que eu também contaminei de uma forma positiva, né? Eu transmiti amor através do que eu faço e o meu esposo falou: eu também quero isso. Então, quando nos casamos, ele não era psicólogo, ele era teólogo, ele havia feito faculdade de teologia e ele tem há muitas décadas... Não acredito nisso, estou arrepiada. Eu tenho que fazer esse comentário, gente. Não tem lógica isso aqui hoje, não.
Então, ele vem de uma família de viveiristas, ele tem um viveiro em Trindade, chama Viveiro Ecologia, imenso, está sendo revitalizado, está lindo, ele trabalha com muito amor ali no cultivo dessas plantas, e ele falou, olha, eu quero fazer outra faculdade, psicologia ou direito. Falei, de forma alguma, vou falar para você A ou B. Ele falou, bom, tem teologia, psicologia, eu vou poder trabalhar melhor dentro daquilo que eu sonho. Falei, vai lá. As meninas, nossas filhas também estavam pequenas. Quando ele se formou mais velha, estava fazendo 10 anos. Então, foi durante a infância, o curso dele. Nós começamos, então, a trabalhar juntos na psicologia. Então, ele manteve o comércio. Ele me incentivava a empreender. De que forma? Ele falava, olha, deixa de ser serviçal, Graziela. E aquilo eu falava assim, como assim, moço? Né? Com estas palavras, para me tirar daquele pensamento tradicional que eu trazia, sim, provocando intencionalmente para o meu bem. Uhum. Vamos sair daí e vamos fazer outras coisas? Então, quando eu recebi o meu acerto, nós investimos juntos no empreendimento de construção civil, para fazer um volume, uma estratégia financeira para reinvestir em outra fase na psicologia. Então, hoje a gente mantém o empreendedorismo no viveiro de plantas, a gente está crescendo na venda online e fomos abrir clínica de psicologia, trabalhando juntos, fazendo vídeos, discutindo os casos clínicos, somando um com o outro. E aí, é desafiador? Sim, é desafiador, mas pensa o quanto é gostoso ser desafiado e poder crescer pelo incentivo de alguém que realmente faz questão que você cresça. Aí está a diferença. Ser impulsionada não porque eu quero que você caia de onde você está, mas é porque eu acredito que você possa ir além de onde você está. Ele é um excelente profissional. E aí, como que ele é como psicólogo? Ele é mais ousado Uhum. nas intervenções. Eu sou mais acolhedora nas intervenções, né? Oh. Então, a gente se tempera. Uhum. A gente se tempera. Então, hoje a gente empreende no digital, na psicologia. Foi outro boom que nós fizemos, que era tudo presencial. Uhum. Veio pandemia, primeiro lockdown, e aí, faz o quê? Então, a gente teve um direcionamento para o digital. E nem todo mundo consegue ir para o digital quebrando tantos paradigmas acerca tanto do instrumento que você trabalha, instrumento do conteúdo técnico, apresentado. do instrumento técnico. Como que eu vou aplicar um teste no online? Sim. Como eu vou validar o meu conhecimento de uma forma tão precisa? Certo. Porque não é papoterapia, gente, não é. Né? Nem é psicolega. Não. É métrica do comportamento. Você conhecia esse termo? Não. Psicolega? Você não tem psicolega? Psicolega. Eu acho que eu tenho várias. Estou ficando psicodélico, gente. Vamos continuar. Então, a gente faz a métrica do comportamento. Então, tinha que desenvolver parte técnica, teríamos que desenvolver a parte no digital em si. Né? Hoje a gente tem uma filha fazendo curso de publicidade lá na UFG. Então, hoje a gente contamina com essa perspectiva de pensar fora da caixa. Então, é desafiador e como equilibrar, nunca perdendo o centro ou a raiz. O que eu não vou abrir mão? Quem eu sou e do que eu não abro mão? Então, eu vou até aqui, eu vou saber os meus limites. Até onde eu posso, em algum momento, modificar a demarcação do meu limite em uma causa específica por um tempo determinado, me reabastecendo de uma forma potencializada, até que eu possa voltar os meus marcadores e me redimensionar. Então, sempre Então, a gente agora... pensando. A gente foi lá na galáxia, deu uma volta para acompanhar esse raciocínio. Vamos voltar para a Terra. É muita inteligência, né? É bom demais poder conviver assim, né? Com esse nível de fala, de conhecimento, né? De nessa altura do campeonato, no sentido assim, ter reunido tanta coisa a ponto de ter condições realmente de entregar falas assim tão bonitas e importantes, como a que você acabou de entregar. E agora eu quero saber um detalhe da doutora Miriam. Miriam, na odontologia, nesses anos todos, assim, que você fala, não, eu fui
Aí, depois eu descobri que eu poderia ter ido para outro, mas aí eu descobri que foi esse caminho mesmo. O que te mais encanta na odontologia, tendo passado por esse processo e tendo feito todo o trabalho que você já fez, que você já entregou para todos os seus pacientes, né? Que são centenas de pacientes, e que você fala assim, isso preenche a minha alma na odontologia. Lude, eu me encontrei na odontologia ao encontrar a minha essência. Aquela essência de cuidado. Então, eu cuido. Eu não dou conta de ser apenas a profissional tecnicista. É claro que eu, como boa perfeccionista, eu amo entregar excelentes trabalhos. E sofro quando eu não entrego aquilo que, na minha percepção, poderia ter sido melhor. E, às vezes, até esqueço das limitações que, muitas vezes, não nos permite entregar aquilo que nós... Mas eu tenho que lembrar que cada caso é um caso e as limitações limitam, muitas vezes, os resultados. Eu sofro um pouco com isso. Mas o que mais me encanta na odontologia é a quantidade de pessoas que a gente realmente impacta. É incrível quando eu olho, não apenas quando eu entrego uma reabilitação, mas raramente eu faço apenas um paciente. Normalmente, quando o paciente sai, eu tenho um amigo. Eu tenho uma pessoa que tem uma história comigo. Dificilmente essa pessoa sai da mesma forma como ela chega. Normalmente, eu costumo a falar que a minha cadeira ela tem uma particularidade que quase ninguém entende. Ela não tem rigidez. Sabe aquela coisa do profissional que é rígido naquilo dali, tem que ser daquele jeito? Eu sou o dentista, você é o paciente. Isso não existe. E é estranho, porque às vezes eu quero até conduzir dessa forma, mas quando eu vejo, eu já entrei ali, já tomei café, já fiz tanta coisa, sabe? Eu já estou ali quase que na intimidade do paciente. E por incrível que pareça, eu recebo algumas liberdades que me assustam. Que liberdades é essa? São essas. Aquelas liberdades de poder falar a vida daquele paciente, coisas que se eu fosse simplesmente uma profissional, ali colocado da forma bem profissional, eu não conseguiria falar. Então, muitas vezes, eu funciono também como uma escutativa. E você gosta disso? Amo. Quando você fala, eu me encantei pela possibilidade de ter trazido a minha essência para o consultório de odontologia. Isso, e você às vezes não fica preocupada com o paciente? Ai, meu Deus, onde que é o limite disso assim? Será que a pessoa está bem? Será que fulano está bem? A mãe do ciclano está bem? Que vai começando, né? Muitas pessoas vão fazendo parte da sua história e você parte da história delas, né? Sim, é incrível que isso acaba tendo um limite. Não é aquela coisa... No começo, bem no começo, eu sofria bastante. Era daquelas que não dormia, queria... Depois, quando você vai se conhecendo e você vai trazendo maturidade para a sua vida, a profissão também matura. Então, não é só você, na sua vida pessoal. A sua vida pessoal madura traz maturidade para a sua vida profissional. Então, é muito interessante. Eu entrego o que eu tenho que entregar. Engraçado que eu estabeleço o limite e eu sei, quando eu saio dali, eu desligo. Eu aprendi a desligar. Então, eu durmo, eu não sofro. É claro que, às vezes, eu esporadicamente fora dali, uma ou outra coisa, eu ainda penso e raciocino, porque é muita coisa na hora, às vezes você não raciocina daquela forma, mas eu aprendi a desligar. E eu aprendi a desligar de várias formas, não apenas na minha vida profissional. Normalmente, eu estou presente na demanda quando eu estou presente. Eu saí da demanda, eu saio da demanda. Dificilmente ela me acompanha. E eu acho que isso me fez ser ainda mais intensa nas minhas entregas. E na vivência dessa essência, porque você viu que ela... Tô falando com duas irmãs. Você viu, Grazi, que ela não falou de tratamento dentário? Quando eu perguntei o que mais te encanta na odontologia. Como que é chegar nesse entendimento de identidade, de essência, pra gente arrematar aqui, a ponto de você receber uma pergunta dessa e não falar que o que mais me encanta é o sorriso do cliente, é eu poder ter ajudado numa reabilitação. E assim...
não ter citado questões odontológicas. E como que é chegar nesse nível de entendimento, né? De saber que cada paciente seu que entra, você já tem esse olhar assim, né? Durante a minha vida profissional, esses 25 anos, 2 frases autorais marcaram a minha vida e elas me acompanham. A primeira frase foi pouco antes do momento que eu tive que assumir as finanças da minha casa para o meu esposo começar a trabalhar. Eu intensifiquei muito os trabalhos, então eu atendia muita gente. E eu comecei a observar, eu sou muito observadora, e eu comecei a observar que eu podia entregar os sorrisos mais lindos, aquelas coisas assim que você fala, nossa, ficou de livro. E eu já dei aula, eu dei aula de prótese na faculdade da UFG, já formei vários técnicos protéticos em escolas de técnicos. Então, assim, eu sei a minha capacidade de entrega, mas eu entregava e a pessoa não sorria, sabe? Não tem um sorriso da alma. Fantástico, né? De arrepio. E aí, isso me incomodava. Nossa. E aí, literalmente falando, eu entendi, eu sou cristã, uma frase uma vez, orando pelos meus pacientes, veio e foi uma frase que por muito tempo eu usei no rodapé dos meus receituários. O seu maior sorriso só Jesus pode restaurar. Porque eu entendia que a restauração tinha que ser da alma. A restauração que eu fazia na boca do paciente, a reabilitação, ela é maravilhosa. Como que não é maravilhoso? Eu entregar, devolver função, devolver sorriso, devolver questão social. Isso é lindo. Mas o que é mais lindo ainda? É quando, de alguma forma, eu toco a alma daquele paciente. A minha essência toca aquele paciente. E isso vira chaves. Eu já vi coisas acontecerem na minha cadeira que são absurdas. Tipo assim, de pessoas serem curadas. Curadas na alma. Por uma fala, por uma escuta. Sabe aquela coisa assim, parei para ouvir e dei a resposta? Não é aquela coisa que entra aqui, sai aqui, o próximo? Não, e eu aprendi uma coisa. Eu tenho isso tão como um valor na minha vida que eu não me preocupo com a minha agenda. Às vezes eu chego, a agenda, eu olho, por exemplo, antes para a clínica, eu olho, a agenda tá cheia. De repente, eu olho, não tá aqueles espaços. Alguma pessoa desmarcou, eu fico tão em paz porque eu sei que ali é um horário que Deus reservou para alguma coisa. É incrível, algo ou alguém vai chegar precisando de algo além daquele tratamento. E não é uma coisa de uma forma que eu posso te dizer banal ou porque eu quero me intrometer na vida daquela pessoa. Não, é incrível. Pessoas que eu nunca vi. Muitas vezes acontece de chegar na minha frente numa anamnese, despencarem. Entendeu? Eu não acho que isso é uma coincidência, eu acho isso um ministério. Então, hoje, para mim, o lugar onde eu trabalho é um ministério. E hoje, o resumo da minha vida eu falo 25, mas na verdade não são 28 anos de profissão. O resumo é a minha segunda frase autoral, que é a que me trouxe para essa nova fase. Odontologia não é apenas dentes, mas é também sobre dentes. Então, se eu olho para a odontologia apenas como uma técnica, apenas como ciência técnica, onde eu entrego, tanto que eu entrego, eu acho que é muito pouco. O Brasil tem maravilhosos dentistas. Nós somos posicionados assim como melhores do mundo. Concordo. Né? Melhores do mundo. Mas tem algo mais que você entrega de acordo com a sua essência. E cadê a salva de palmas, plateia? Cristiane? Meu Deus, gostou, doutora Grazi? Muito. Eu vou me atrever até falar ali, ó, daquilo que está ali ao teu lado. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Porque pergunta. Tá indo para lá, gente. Tá caminhando para aquilo ali. Olha, a pergunta que vale milhões. Esposo se tornou psicólogo, era teólogo. A doutora ali, muito fundamentada nos seus valores, nos seus princípios, tendo tido uma experiência já que tinha sedimentado toda a sua visão dentro da psicologia, da reabilitação. E como é que a gente vai trabalhar a questão da fé em um casal de psicólogos sendo o marido teólogo? Então, assim, só para a gente entender como que você conciliou a questão da fé
neste relacionamento e também, eu não sei se ele usa a teologia dentro da psicologia dele, e como é que vocês reverberam isso assim na vida dos pacientes de vocês? Então, ao fazer teologia, ele se tornou um pastor. Então, quando nos casamos, ele ainda não era pastor, mas ele estava estudando para. Certo. Então, depois, acredito que mais ou menos 5 anos depois, mais ou menos isso, do nosso casamento, ele se tornou pastor. E nós fomos fazer pós-graduação juntos em teologia sistemática. E por várias vezes eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para esse lugar? A gente teve um direcionamento para ir, eu sou resiliente e obediente. Então, vamos lá. Direcionamento de quem? Da nossa liderança. Vocês precisam estudar algumas coisas que serão importantes para a vida de vocês. Então, fomos para a faculdade fazer essa pós juntos. E aí, nós fomos desenvolver pesquisa, porque eu amo fazer pesquisa, né? Tem várias publicações e o meu olhar é aguçado para isso. E nós inovamos em fazer uma pesquisa nos campos da Assembleia de Deus em Goiânia. E a gente queria saber que tipo de atuação deveria ter dentro de uma igreja para que as pessoas pudessem ser mais corpo, serem mais acolhidas. Qual tipo de crença estaria fundamentando as atuações? O que poderia favorecer para esse trabalho ficar mais sedimentado, né? E aí a gente foi pensando de uma forma mais coesa. Mas na psicologia, por mais que tenha a definição do OMS, tenha a definição da própria psicologia sobre o que é saúde, a fé ficava como algo um pouco distanciado desses processos. Certo. Hoje, a neurociência afetiva traz com tanta clareza a Uau. comprovação de uma coisa que você vivenciou quantos anos atrás? Olha aqui. Né? Nossa. Que a fé, ela tem processos neurais acontecendo de uma forma muito distinta, que existem áreas do cérebro que são acionadas somente quando você ora, quando você medita, quando você tem essa conexão para cima. Então, é tão válido quanto ter uma conexão para dentro, e aqui eu tenho nesse livro uma ilustração sobre um funil. Então, tem uma parte maior e uma parte menor. Uhum. A parte maior deve estar sempre voltada para dentro e para cima. Quando eu me desconecto de mim mesma, eu estou colocando a parte maior para a vida dos outros, para o meio, e a parte menor para mim. Então, eu tenho que me manter conectada com os outros, numa proporção menor, mas a parte maior tem que estar para dentro e para cima. Então, a gente tem hoje os estudos feitos comprovando a eficiência da fé nos processos emocionais. E a gente faz conteúdo pastoral no consultório? Jamais. É um consultório de psicologia. Então, eu vou validar a crença de cada pessoa e vou respeitá-la nesta perspectiva. O que interessa a mim? Como essa pessoa funciona. Uhum. O sintoma, ele não representa a pessoa, ele está contando uma história. Então, qual história tem por detrás daquele sintoma? Por que ele aconteceu? Qual benefício tem? Qual malefício tem a manifestação daquele sintoma? Qual processo biológico está ativo alimentando esse sintoma? Qual processo cognitivo que está acontecendo no cérebro? Uhum. Como eu vou regular tudo isso? Aí, o que aconteceu? Vieram as palestras. Então, hoje eu vou aos locais. O último que eu fui, que me impactou enquanto pessoa, foi um congresso de jovens em Anápolis, 2.000 inscritos. Então, conversando com jovens sobre regulação emocional. Então, o carro-chefe, a palestra-chefe, né, a que vai à frente, é como regular as emoções que Deus me deu. Então, eu valido a fé como uma estratégia de enfrentamento de situações. Mas o que é a minha parte, o que é a parte de Deus? A dele ele faz. Mas qual é a minha parte? Como eu vou fazer essa regulação? Então, a gente faz dinâmicas, faz exercícios, chama os meninos para cima e ali a gente interage, vamos tirar os sapatos, ter o contato com a gente mesmo, né? Uma proposta de você trazer para uma vivência, então você trazer um conteúdo para uma vivência prática e transformar isso em sabedoria. Então, a gente vai fazer perguntas difíceis para encontrar respostas sábias. Então, a fé ela não fica de fora, a fé está dentro
E a fé nos traz, como estávamos falando, uma conversa entre nós, como fazer isso jorrar. Então, várias vezes a gente tem que dar o furo no poço, né? Tem que limpar o filtro, tem que buscar mais um pouquinho. E isso é todo dia. E agora eu quero saber da doutora Miriam, já que a gente está dizendo o poder da fé, como que a saúde integrativa aconteceu na vida dela? E de que forma a sua especialização em saúde integrativa e odontologia sistêmica tem influenciado a sua abordagem clínica no consultório? Agora a gente vai juntar o conhecimento da doutora Miriam, porque ela não para de estudar. E tem mais uma paixãozinha dela aí, ela vai contar pra gente como que surgiu e como ela tem feito para conciliar tudo isso dentro hoje da sua empresa de odontologia. Lude, eu tenho um compromisso com a odontologia tradicional. Então, é pelo menos um congresso por ano para eu poder rever técnicas, no mínimo alguma atualização, para eu que, ainda mais que eu sou na parte de implantes e lentes e reabilitação. Então, é uma parte pesada, eu faço toda a parte cirúrgica, protética e tudo mais. Mas me encanta ainda mais, conforme eu falei, o que está por trás disso, né? Por sua culpa, eu não lembro bem, acho que foi em 2019, você lembra que a gente foi para o OSV? Lembro. Eu aceitei o convite e eu fui para a parte de desenvolvimento pessoal, né? E foi através daquilo ali que eu ressignifiquei toda essa história e que eu me libertei de muita coisa para viver a minha essência na minha profissão. Vivendo a minha essência na profissão e juntando a parte que Deus me deu de observação, eu comecei a entender que muitas vezes pessoas que chegam até a mim são um reflexo de mim mesma, certo? Certo. Então eu comecei a observar o perfil de alguns pacientes que chegavam até a mim. Muita mulher sofrendo na menopausa. Certo. Muita mulher doente, quebrando dentes de uma hora para outra. Veio pandemia também, né? Então, depois de 2020, isso virou uma febre. Então, eu comecei a perceber que o perfil de pacientes estava mudando, da mesma forma como o meu perfil estava mudando. Então, eu entrei na menopausa, sempre fiz todos os meus check-ups médicos, ginecológicos, cardiológicos, tudo que eu precisava, com muito critério. Porém, sempre tive algumas dificuldades, principalmente com peso, e eu achei que, de repente, ali por volta dos 50 anos, que todo o meu mal-estar era em função de não conseguir resolver essa questão de peso. Mas eu também comecei a perceber que muitas coisas que eu percebia no meu corpo, eu via como demanda no meu consultório, nos meus pacientes. Então, de uma hora para outra, eu comecei a querer descobrir o que de fato eu estava passando no meu corpo, porque eu comecei a ter sintomas que não eram habituais. Mudei de médico, eu fui para uma médica com visão integrativa. E na visão integrativa, a gente começou a fazer alguns ajustes. Mas as respostas não vinham. Eu falei, gente, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a estudar esse negócio. Eu quero saber o que está acontecendo comigo. Eu sou profissional da saúde. Você gosta de ciência ou é impressão minha também? Eu sou profissional da saúde. De pesquisa? Antes de fazer odontologia, eu tenho um compromisso com saúde. Eu já estudei fisiologia, por que eu não vou entender o que está acontecendo? E sim, comecei a fazer alguns cursos na área de integrativa. E eu cheguei ao meu diagnóstico. E depois eu só cheguei para um médico e pedi, você concorda? Levei. Isso. Você concorda que se eu precisar de um diagnóstico, eu posso falar que hoje eu tenho síndrome metabólica? Concordo. E ali eu fui vendo a dor que é você ter uma dor que ninguém te dá moral, entendeu? Que você passa por vários médicos, por vários profissionais da saúde e que ninguém te dá moral. E porque não sabem. É uma falta, tipo assim, é mais ou menos assim. O pessoal da integrativa, nós não olhamos para exames biológicos da mesma forma da medicina tradicional. Certo. Nós vamos olhar com valores individualizados para aquele paciente e eu vou ouvir mais esse paciente. Olha aqui, a escutativa presente. Eu vou ouvir mais esse paciente do que eu vou ler no meu exame. Então, eu não uso valores de referência. Aqueles valores de referência não determinam uma patologia.
Eu sempre fiquei Uau. horrorizada, porque lá, vamos supor, eu tenho uma referência de 10 e 100. Se eu Certo. tô em 80, eu estou mais próxima do 100. Certo. Eu tô normal, eu tô bem. Eu vou ter que chegar em 80, 99, 100 para falar que eu tenho algum problema? Acontece que na integrativa, quando aquilo ali, o meu olhar é preventivo. Certo. Quando eu estou em 80, num índice onde eu tenho 10 e 100, eu já tinha que ter olhado para isso há muito tempo. E não dizer, tá dentro Do normal como os e médicos tradicionais dizem. tá tudo Aham. certo. Então, esse olhar me encantou. E o que mais me encantou? Em 2019, quando eu fiz o ASV, eu estava fazendo um tratamento para a questão de obesidade, um tratamento de eh, hormônios fisiológicos. Então, o médico usava hormônios Uhum. para tratar essa fisiologia. Uhum. E deu super certo. Eu saí de um manequim 48, fui para um manequim 38, depois fui para 36, e no final, quando estava no finalzinho, eu me sabotei e não fiz o finalmente do tratamento. Abandonei o tratamento. Uhum. O que aconteceu? Isso foi em 2020. Quando eu fiz 50 anos, há 2 anos atrás, eu já percebi que o meu corpo estava reagindo muito mal. Então, eu voltei ao meu peso e peguei mais 20 quilos. Uhum. Então, assim, isso me assustou demais. Uhum. E eu percebi que isso estava me incomodando num nível hard. E foi quando eu entendi. Então, eu passei por esse estudo e fui entender que, na verdade, e achei meus exames antigos. Eu já estava com resistência insulínica, já estava com a parte da pressão alterada, já estava E com não dentro do normal, como o tradicional gostaria de Yes. dizer. a parte É isso, hepática, né? comprometimento hepático. Aham. Ou seja, eu já teria que estar num outro estilo de vida há muito tempo. Então, a integrativa, ela trouxe para mim respostas que hoje por exemplo, chega uma mulher na pré-menopausa, na menopausa, chega um homem com um perfil e ali tá com os dentes quebrados, tem dentes. Os dentes me mostram doenças que eu não via, e eu Certo. vou pegar aquele perfil que eu vou ver ali e vou traduzir isso. Uhum. Então, isso para mim hoje é algo que tem me feito, assim, me absorvido de tal forma, Casou muito, porque eu amo. né? E faz parte da minha essência, da escutativa. Às vezes, numa entrevista ali, numa anamnese, tem dia que o pessoal fala assim pra mim: "Você é bruxa?" Eu falei: Aham. "Não, eu só tô te entendendo." Só tô te Só ouvindo. tô te ouvindo. Tipo assim: Aham. "Você acorda às 3 horas da manhã pra ir ao Ah. banheiro? Como você sabe?" Eu falei: "Ah, e vou", entendeu? Aham. Então, assim, a odontologia hoje, pra mim, ela me traz um paciente doente, na maioria das vezes, com dentes fraturados, com dificuldade de mastigação. Então, hoje, por exemplo, eu vou ver uma pessoa que tem falta de um dente, eu já vou entender de uma forma mais profunda o que essa falta desse dente está causando lá no intestino Então, dela. a saúde integrativa, ela só veio confirmar essa visão profunda que Do você já ser vinha humano. desenvolvendo. Sim. Por isso que eu te falo Né? que ela é um Sim. presente. A essência, o que está por trás, o que Uhum. causou, o que Ela é um realmente, o que é presente de pra mim. verdade, né? Entendeu? Ela só veio me dar um novo olhar. Foi um presente. E eu falo que se não fosse o meu aspecto de observação e o fato de ter sofrido, principalmente nesse período de pré-menopausa e menopausa, que eu jamais teria tido esse start, que eu poderia ir além. Entendeu? E por incrível que pareça, já há muito tempo eu já fazia práticas integrativas no meu consultório que eu não sabia que eram. Ah, Parte de respiração. Quando você vai fazer você vai fazer uma anestesia, por exemplo, o paciente tem uma crise de pânico, a maioria chega lá e fala: "Eu odeio dentista." Eu falei: "Calma, eu já sei, tá tudo certo." Então ali, quando você faz uma técnica de respiração, quando você acolhe aquele paciente naquele momento, fala assim: "Tá tudo bem, vai dar tudo certo, tá tudo ok", que você já, aquilo ali é uma prática. A respiração consciente é uma prática integrativa. Eu já trabalho com laser pós-cirurgia no meu consultório há mais de 6 anos. É uma prática integrativa. Hoje eu trabalho também, então assim, aos poucos eu estou introduzindo algumas práticas integrativas, e só para um dado, o Brasil é referência em práticas integrativas, porque o SUS tem
essas práticas na sua grade. Então, o Brasil ele é riquíssimo em soluções integrativas. E nós temos hoje Para a catalogados saúde bucal. Não, Soluções Não. para a saúde bucal e para a saúde geral. Isso, aham. São 32 práticas. Então, é claro que você tem que ter as formações. Uhum. E o meu xodó hoje é a ortomolecular. Então, o que é essa prática ortomolecular? Eu fui entender o que uma falta de vitamina D causa na boca desse paciente. Então, por exemplo, eu não entendia por que eu atendo mulheres menopausadas com índice elevado de cáries radiculares. Hoje eu já sei que se eu for fazer essa pesquisa, eu vou encontrar a causa. A vitamina D hoje, quase todos nós temos ela baixa. E ela está intimamente ligada ali. Então, outros ativos que eu trabalho. Então, hoje, essas ampolinhas são as minhas amigas. Eu faço a ortomolecular tanto injetável quanto a oral, de acordo personalizado com cada paciente. O que é a ortomolecular? Essas ampolas aqui, elas são vitaminas, elas são minerais, elas são aminoácidos, toda a parte nutricional que aquele paciente tem em deficiência. E eu vou achar isso onde? Em sinais e sintomas clínicos, vou achar isso em exames olhados com essa visão de prevenção de doença e vou mostrar para o meu paciente, claro que para aquele que quer, né? Não é todo mundo que quer enxergar a verdade. Eu vou trabalhar com esse paciente que ele seja saudável. Hoje, no meu perfil, no meu @ é dentista apaixonada por saúde. Então, eu levantei a bandeira da saúde. Já há muito tempo eu não gosto de trabalhar somente com aquela parte interventiva. Sim. Eu amo prevenção. E essa construção de saúde é algo que eu brigo todo dia. Gente, vamos nos inspirar, nós precisamos mudar práticas. É algo que eu tenho chamado os pacientes e a minha audiência para esse olhar. Para esse olhar de prevenção. Já dentista ortomolecular. Você já tem que ver se está disponível no Instagram. Dentista ortomolecular, ótimo. Uai. Vou olhar. Não é? Porque se ela já sabe ver o paciente e ver, deve estar com pouca vitamina D, deve estar com pouca vitamina B, B12 deve estar 0. Então, por aí. Dentista ortomolecular acabou de ser lançada aqui hoje no podcast da Rede 2025. Depois você olha mesmo para ver se está disponível, né? Ainda vai ao ar, pode ser que dê tempo de pegar. Eu pego, assim, uns arrobas, assim, que eu sei que eu vou precisar lá na frente, né? Porque daqui para frente vão ter muitas pessoas entrando cada vez mais, projetando a sua imagem pessoal e profissional numa marca, em algo que tem a sua essência. Então, esses nomes, essas coisas, esses insights, precisam ser capturados ali a hora que eles surgem, né? Verdade. Enquanto ainda está disponível, né? E eu queria saber, eu não sei hoje, assim, o que você mais... Você está dando mais atenção para a psicologia clínica, mas você é autora de 2 livros, Psicologia da Reabilitação e Reprogramada para Viver, né? Que você contou a inspiração de cada um desses livros. Basicamente, como que está a reabilitação hoje para você? Ou ficaram só as memórias do acolhimento? E você realmente, doutora Grazi, tem colocado sua fé, seu coração, seu amor na neurociência afetiva. A reabilitação, ela faz parte de quem eu sou. Então, ela caminha comigo. Mas ela não é mais a minha visão, ela é a minha história. A minha visão está muito somado à saúde integrativa. Por isso, eu e Miriam temos afinidade na forma com a qual a gente atua. Né? A gente faz trocas de conhecimento nessa perspectiva. Então, a neurociência chegou na minha vida por uma situação pessoal muito peculiar. A gente tinha alguém na nossa família que precisava de cuidados e a gente não conseguia ter resultados. Então, eu me vi batendo em muitas portas e, por mais que as pessoas fossem muito capacitadas, a gente não conseguia ter os resultados. E eu comecei a seguir a minha mentora na neurociência afetiva, Franciele Maftoum,
E ouvindo, aí eu comecei a trocar mensagens, enviar perguntas, aí entrei no curso dela, e muito participativa, questionando, e eu comecei a praticar. Eu não fui atrás daquele conteúdo somente para conhecer o conteúdo. Ele vai ser um agente de transformação. E o agente de transformação, ele entra na rede primária da saúde, é prevenção. Então, hoje o meu olhar é para a prevenção. O que eu posso levar aonde eu estiver, tendo oportunidade de fala, que vai ajudar uma pessoa a evitar desenvolver um comportamento inadequado? Que vai ajudar essa pessoa a administrar quem ela é antes que ela adoeça mais do que ela está. Então, o que eu posso somar nessa perspectiva? Então, meu olhar hoje é muito mais para o que eu posso fazer com o que eu tenho, o que eu posso somar aonde eu chego e visualizo a situação como está, como eu posso fazer isso de uma forma com amparo e acolhimento, que é um dos pressupostos da neurociência afetiva. Então, eu te acesso respeitando quem você é, honrando quem você é e validando a pessoa que já está aí, que por muitas vezes você apenas não consegue ver. Uhum. Então, eu vou ajudar nessa capacidade de percepção. Uhum. Então, eu vou ajudar na forma preventiva. Uhum. E como a gente precisa do indivíduo em corpo e em cognição, que é um dos pressupostos da neurociência, nós não somos dicotomizados, cabeça para um lado, corpo para o outro. Nós somos um ser em funcionamento. Então, o meu corpo interage com a minha mente a todo tempo e ambos precisam ser cuidados. Então, me interessa o que você come, o teu estilo de vida, quanto você dorme, como você dorme, a tua rede de contatos, Que é a base. né? A suplementação, os injetáveis, aquilo que você já teve acesso. A gente precisa pensar de uma forma não tradicional, mas muito validada cientificamente. Não, e parece você falando que o cérebro aqui, eu imaginei o cérebro saindo duas mãozinhas e abraçando toda a pessoa. Neurociência afetiva, tipo, ai, vou cuidar de mim finalmente, Mas é né? por aí. Isso. A gente sabe que é para poder atender o outro, né? E tudo, questões próprias individuais também, mas muito Sim. para o outro, mas fala muito de si também, né? Sim. Nessa jornada Eu sou aí. a primeira pessoa a vivenciar aquilo que eu aprendi enquanto conhecimento, Aham. né? Nós tivemos aula hoje. A nossa aula hoje, na pós-graduação, foi sobre hormônios e cérebro. Então, eu queria saber o que o hormônio pode interferir no cérebro. Para que eu tenho que saber isso? Porque se eu atendo um adolescente, o hormônio vai ter muita interferência. Se for uma menopausada, da mesma forma. Se for a tal da perimenopausa, que finalmente estamos falando sobre isso, Graças a Deus. finalmente estamos falando sobre isso, Uhum. o quanto, Não se falava, né, né? não se falava. Então, quanto estas variáveis interferem no comportamento. Uhum. Então, se eu vou tratar o comportamento, eu vou ter que ver todas essas características, Uhum. hábitos Uhum. e interferências também de onde essa pessoa esteve, quais Ambiente. crenças Aham. ela desenvolveu, se ela teve traumas, que habitualmente todos carregam algum trauma, né? O que o trauma provoca na bioquímica, o que o trauma provoca em marcas cerebrais no desenvolvimento, como funcionam os neurodivergentes. Então, o meu olhar hoje, ele vai para aquilo que está apontando essa diferença para fazer uma leitura do que está na base. Então, Uhum. também é prevenção. Também é ver o indivíduo de uma forma integral, valorando quem ele é, sem querer desconstruí-lo, mas o fortalecendo para que ele possa desenvolver as habilidades que estão ali. Que muitas vezes a gente quer pegar a pessoa e colocar dentro da caixinha, para ser os iguais, os Uhum. normais. Uhum. E aí a gente questiona as nomenclaturas, a gente questiona, né, várias formas de intervenção, então a gente acaba pensando muito de uma forma diferenciada e respeitando a cada vez mais o funcionamento de cada pessoa. Uhum. Show, né? Uma aula. Cada resposta de vocês é uma aula. Eu tô fazendo pós-graduação aqui hoje. Eu queria saber, doutora Miriam, quais foram para você os principais desafios? Porque
a odontologia, a clínica, esses desafios de ser escritora, de buscar sempre conhecimento, desafios pessoais, né, profissionais. Quais desses desafios foram os maiores desafios para você nessa jornada empreendedora, enquanto mulher e enquanto mulher empreendedora? Meu maior desafio como empreendedora, Lud, foi o dia que eu resolvi sair do que eu estou falando aqui desde o início. Foi o dia que eu resolvi fazer de conta que eu não existia e quis vestir uma roupa. Em 2016, pouco depois, uns 4 anos depois que meu esposo veio. Aliás, antes dele formar, a gente já falava em às vezes, ter uma unidade de franquia, ter uma clínica maior, alguma coisa. E eu comentei com você que eu era praticamente sozinha, né, por um tempo. Embora o meu início foi numa clínica com outros colegas, mas o consultório era meu, a gestão do Sim. consultório era minha. Então, o que nós fizemos nessa fase? Nós achamos interessante migrar o modelo de consultório tradicional e compramos uma unidade de uma franquia. Era muito forte no sul do país e eles queriam, por tudo, entrar no mercado de Goiânia e fomos convencidos de que nós éramos perfeitos para aquele perfil, para aquele modelo de trabalho. E aí nós ficamos nessa franquia por 6 anos e eu tentei de tudo quanto é forma me encaixar num modelo de franquia e quebrei a cara, literalmente falando. Por quê? E hoje, se tem algo que eu acho que seria uma coisa que eu quero deixar muito registrado aqui para que você, empreendedora, não faça, principalmente para quem é prestador de serviço, para quem está à frente ali da intimidade com a pessoa que você está vendendo o seu serviço, é que você não tente fugir da sua essência. Por isso que eu bati tanto nessa tecla até aqui e por isso que eu respeito tanto isso hoje, porque eu entendi que tem algo que é meu e que eu não posso querer enquadrar dentro de algo. Uma franquia, o que é uma franquia? É um modelo de negócio validado dentro de uma cultura Certo. X. Uhum. Então, se você quer ser dono de uma franquia, de uma unidade de franquia, não quem estrutura a franquia, ou você vai estruturar a sua franquia, se você já tem essa experiência, ou você tem que se cercar de que você está disposto a abrir mão de tudo que você fez até ali para se encaixar naquele modelo de negócio. E foi o que eu não dei conta. Então, o que aconteceu? A essência da doutora Miriam já gritando. Gritou. E gritou feio. Tipo assim, eu baguncei o negócio. Olha. Hoje eu entendo que para ter funcionado, eu tinha que ter ficado de fora. Então, eu tentei pegar o meu, tipo assim, dar aquele jeitinho. E a cultura era uma cultura brigando contra a cultura. Uhum. Então, foi interessante, foi algo assim que trouxe aprendizados, mas nós saímos, moral da história, nós saímos e recomeçamos agora com a Clínica Gerar, que já tem 4 anos. Com a essência de Com vocês a agora. nossa. Tanto é que o nome é Gerar Odontologia. O nome é Gerar Odontologia Group, que conta a nossa história. Eu vou dar outro nome de empresa: Gerar Odontologia Saúde. Tá vendo? Para você também atender na área de integrativa. O que, né? que acontece? Sim. Por que Gerar? Porque conta a nossa história e porque definitivamente na minha cabeça está validado o conceito de que nós não somos neutros, nós geramos. Então as minhas ações geram, elas geram para mim. Eu não posso, e é um princípio de saúde, na saúde integrativa a gente bate muito nessa tecla, eu preciso ser coerente com o local onde eu trabalho. Se naquele local que eu trabalho, os meus valores não conversam, eu adoeço. E não faço aquele lugar prosperar. Eu sou uma trava para aquele lugar. Então, nós, enquanto empreendedores, nós precisamos ter sacadas muito mais profundas do que aquelas que a gente aprende nos MBAs da vida. Concordo. Nós precisamos entender e respeitar nossa essência. Se eu não quero entregar isso, eu não posso, tipo assim, ou eu entrego o que eu sou, e é isso que torna o nosso trabalho único. Não vai ter ninguém em Goiânia que trabalhe como eu trabalho, da mesma forma que não vai ter ninguém como trabalha como um outro colega. Cada um de nós somos únicos. A partir do momento que eu quero validar tudo, eu preciso morrer para esse eu que tem ali e me encaixar dentro de outra cultura de trabalho.
Então, foi um aprendizado de 6 anos muito difícil, mas que validou demais tudo que eu acredito. Ah, mas agora essa essência sua no dia a dia, essa essência sua em todos os momentos da sua vida, essa verdade que vem à tona, ela tem um valor, não tem valor, né? Porque você agora vai viver os próximos anos da sua vida, e é importante a gente colocar isso, que às vezes Sim, demora, às vezes a empreendedora quer encontrar um caminho muito rápido, sem passar pelas experiências da vida, sem passar pelos sim, processos, pelas dores que a gente não sabe nem dimensionar, na verdade, né? Quando cada uma sabe, a gente fala cada um sabe, né? E é bem por aí. Mas hoje, eu acredito que isso se tornou assim, impregnou em você, né? Essa sim. realidade sua, né? De essência, de verdade. Lude, é aquela coisa, é quando você faz as pazes. Você precisa fazer as pazes. O empreendedor, nós empreendemos num país completamente difícil. Nós empreendemos num país muito agressivo, muito duro conosco mesmos. Nós precisamos entender que nós não somos as nossas quedas. E porque é muito fácil você se identificar com aquele problema. Então, por exemplo, quando você tem um problema, por exemplo, eh, sei lá, um título que a tua empresa pega, algo que não está ali dentro do que você formatou, se você não tiver a sua essência, a sua identidade muito bem firmada, você começa a se identificar com o problema. E ali você acha, nossa, eu nunca vou levantar daqui, nossa, eu sou mal pagadora, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. É porque estava Não! totalmente desvinculada e perde-se a saúde. Perde a saúde, mas A saúde não, psicológica, emocional, total. física, né? Você não é aquele problema. Você continua sendo um ser humano que tem decisões, que precisa aprender. É claro que se você aprender de uma forma mais leve, melhor, né, amiga? Mas Aham. já que não, muitas vezes a gente tem que ter as nossas próprias experiências, né, para validar tudo. Mas é ali que você levanta, dos tombos do empreendedorismo. Porque vamos combinar, não é 100% louros, não é 100%, né, agradável, tem a parte ruim, A parte tem, pesada, tem o hard, né? osso, né, Aham. que você tem que roer, digamos assim. E ali, naquele momento, e é por isso que eu acho que aquele capítulo daquele livro ele é tão poderoso, a questão de identidade. E a identidade profissional. Então já tem muito tempo, já tem assim dentro do meu coração alguns anos que eu resolvi que a minha assinatura, quando eu assino uma transformação de sorriso, eu nunca vejo aquele sorriso. Por exemplo, vou pegar aqui, que eu sei que ela não vai importar, o exemplo de uma amiga nossa, a Sandra, Uhum, Sandrinha Vaz. uhum, Quando eu assinei o sorriso dela, eu não fiquei encantada com o sorriso. Com o aham, que eu fiquei encantada? Com o bom empreendedor que ela deu. A Sandra aham, aumentou 40% em vendas aham. por conta daquele sorriso. Eu já tinha ouvido ela falar, verdade. Incrível, Aham. né? Então, assim, o que que eu tô querendo dizer com isso? Que você precisa cavar cada dia mais fundo no seu poço. Quando ele secar, quando você achar que assim, nossa, tá difícil demais, cava um pouquinho, traz uma inovação, mas nunca perca a sua essência. Uhum, Nunca entregue menos do que você tá pronta para entregar. uhum. Porque, afinal de contas, e isso é uma máxima que a gente vê em vários lugares, você só leva alguém até onde você foi, Sim. não é? Uhum, Então, como é que eu vou transmitir, entregar um sorriso? Como é que eu vou assinar um sorriso uhum, se eu não colocar ali tudo que eu acredito uhum, dentro de uma visão empreendedora uhum. também, que é o que faz o ambiente acontecer? Que faz o negócio acontecer, aquela ideia, aquele sonho virar realidade, né? Sim. Eu quero saber aqui da doutora Grazi, o que inspirou você a criar, doutora Grazi, a Clínica Ser? E qual é a missão principal da clínica? Agora vamos falar da clínica, porque a doutora Grazi também tem um negócio, né? Sim. Doutora Miriam tem um negócio dela, depois que vocês viram aí as experiências pelas quais ela passou, desafios, e agora a gente vai saber da doutora Grazi. A clínica Ser é S de sonhar, E de equilibrar e R de realizar. Então, a palavra ser, né, ela vai propor um mergulho, mas também vai propor uma realização para fora. Então, Uhum. mergulho para dentro para que eu possa executar para fora.
Se eu não fizer isso, ou seja, se eu não mudar minha forma de pensar e não adequar o meu comportamento a esta perspectiva, eu não vou conseguir realizar. Então, sonhamos, eu e meu esposo, em ter um negócio em psicologia. E nos tornamos sócios. Sócios no viveiro, sócios na construção, sócios na psicologia. Então, não é o nosso... Não é um, vamos dizer assim, não vivemos somente da psicologia porque temos rendimentos diversificados, mas é na psicologia que a gente realiza um propósito de vida e de fé. Então, a gente fica tão feliz quando a gente vê famílias transformadas através de uma atuação com uma adolescente, com um pai de família, com um casal que ia se divorciar e de repente consegue ver uma outra forma de se relacionar. Então, isso dá uma satisfação e eu sou muito grata por poder fazer isso. Eu acredito que isso é uma missão, né? Eu acredito que é por isso que estou aqui. Então, a gente empreende em diferentes vertentes, mas aquela que nos falta o olhar é na psicologia. Então, a Clínica Ser veio com uma proposta da gente poder atender de uma forma mais acessível as pessoas que precisariam ter um acolhimento para ter um acompanhamento que as respeitassem na sua identidade. Então, vou reforçar a necessidade da identidade. E nisso, a gente cresceu no presencial, mas como eu falei na pandemia, o primeiro lockdown, veio direcionamento para a gente investir para valer no digital e nele permanecemos e crescemos. Então, a gente fechou o presencial, passou a pandemia, presencial ficou fechado, e aí a gente cresceu para onde? Onde tiver um brasileiro, estamos lá. Então, nós temos uma clientela em Portugal, na Inglaterra, Estados Unidos, Suíça. Então, nós atravessamos os mares. Eita, povo empreendedor, viu? Eita, como que é o nome do pai de vocês? Josué. Seu Josué, se o senhor estivesse me vendo aqui agora, a gente já tem que deixar, né, um abraço para ele, registrado, porque as duas meninas do senhor... Tá vendo, seu Josué? Estados Unidos, Europa, Portugal, tudo. Suíça. Né? Inglaterra. Então, nós podemos ter o privilégio de, através desta forma, né, no online, crescer. Olha só. E nesse crescer, a gente tem que a cada dia mais se atualizar, se tornar mais hábil para conseguir ser humano e fazer uma conexão, mesmo que através do digital. É desafiador, mas os resultados são maravilhosos. E facilita não só para quem está distante geograficamente, mas para as pessoas que teriam a dificuldade no próprio deslocamento ou um tempo na agenda. Uhum. Então, fecha dentro de uma sala, dentro de um escritório, dentro do carro. Gente que está numa fazenda vai para o meio do pasto. Então, assim, a gente consegue fazer com muita excelência esse trabalho, facilitando a acessibilidade. Uhum. Aí a gente colabora com produção de conteúdo, né? A gente traz uma perspectiva diferente do pensar. Né? Nós gravávamos muito os dois, fazendo ali, né? Você pergunta, a gente responde, a gente tinha um quadro dessa forma. Estamos gravando menos agora pela dedicação dele na safra no viveiro, mas é algo que a gente gosta muito de fazer. Uhum. Então, a gente vai no presencial através de palestras, através de cursos, oficinas terapêuticas. Nós fazemos parte também de uma equipe que chama Trabalhando Famílias, da Bispa Neuza Carmo. Então, nós somos voluntários lá e a gente trabalha com ação social. Então, tem os mutirões, tem os plantões psicológicos. Então, a gente tem uma frente de trabalho realmente procurando colaborar com a sociedade. E a visão é ir até onde formos conduzidos por Deus a estar. Então, dando continuidade aqui, agora a gente vai para uma pergunta muito importante que eu vou fazer para as duas, tanto para a doutora Miriam Mota, quanto para a doutora Grazi Mota. Chique esse nome, né? Mota. Quero saber o seguinte, falando de inspiração e falando de legado, na família de vocês, o coração
tem a plena certeza de que a maior inspiração veio da família? Veio de alguém em especial? Eu queria que vocês duas falassem, porque todas as empreendedoras que vêm aqui, muitas vezes têm um amor enorme por uma pessoa da família, e geralmente é essa alma, né, que nos antecede, que transcende, assim, realmente, nos levando a realizar tantas coisas, né? E quem foi essa pessoa na vida de vocês duas que vocês não pretendem parar, né, pelo que eu tô entendendo. Então, assim, quem é que é essa força aí? Eu não pretendo parar, eu pretendo crescer em um ritmo diferente e numa dinâmica diferente, porque realmente após os 50 a vida, o corpo requer a gente tenha mais sabedoria para poder lidar, né? Uhum. Se eu for buscar dentro da minha família, meu pai me inspira muito a pensar fora da caixinha. E eu procuro fazer coisas diversas para poder me trabalhar e trabalhar as minhas emoções. Então eu faço luta, faço Muay Thai, eu estudo canto. E ao cantar, esses dias meu pai falou assim: filha, você tem cantado? Eu falei: pai, eu tenho cantado pouquinho. Ele falou assim: você precisa voltar a cantar mais. Ele queria me dizer muitas coisas com essa frase, como o processo demencial não facilita, né? Então, mas eu pude entender o que ele queria me dizer. Então, ele me inspira tanto a me cuidar quanto a prosperar. A minha mãe, ela me inspira a ter muita responsabilidade e constância. E o meu marido me inspira a ser ousado. Ele vem de uma família muito humilde, passou muitas adversidades, mas ele sempre estudou, ele é autodidata, ele é muito inteligente e ele sempre conseguiu ver. Então a gente se soma para eu poder validá-lo, executar, e ele para me ajudar a pensar fora da caixinha. Então são 3 pessoas que me inspiram. E quem me ajuda no dia a dia a me manter, né, animada, a Miriam. Olha, gente! Né? A Miriam está sempre aguçada em buscar. Tem mais isso, tem mais aquilo. Então, essa troca ajuda muito, né? E aquilo que me alimenta, as minhas filhas, elas me motivam a querer fazer onde eu estou um lugar melhor. E a ser melhor, a ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Então, eu peço desculpas, eu recomeço, eu falo, hoje eu não estou muito bem nisso, pode me perguntar depois. Então, por elas e através delas, eu tenho modificado muito a minha consciência sobre mim mesma, meu posicionamento no mundo. Mas quem realmente é a minha base é lá. Uhum. Porque eu cresci, eu tive o privilégio de crescer e ver pais que buscavam a Deus em todas as coisas. Eu cresci vendo meu pai lendo a Bíblia, orando, a minha mãe cantando, a gente cantava juntas. Então, eu pude ter essa base. O meu marido também vem desta raiz. E isso é nisto que constitui a nossa base e a nossa força. Uhum. E eu quero saber da doutora Miriam, as inspirações, porque como pode, assim, tanta coisa, né? Tantos desafios e trazendo ainda tantas coisas maravilhosas para sua vida, assim. De onde que você acha que veio esse jeito de ser, como diz, essa essência, essa identidade? Luiz, tem uma parte dessa história que a gente não comentou. Goiânia fez 92 anos. Foi. Nossa família é pioneira em Goiânia, na parte comercial. Você conhece as óticas Mota? Já ouviu falar? Já, meu É Deus do do meu céu, tio. da época do meu pai, uai, né? Óticas Tudo Brasil, igual. Óticas Mota, General Vilar. Assim, é uma família presente na parte de empreendedorismo em Goiânia. Uau. Então, assim, eu lembro que um dia, meu avô, ele faleceu com 98, né? Vovô de homem. 99. E um dia um irmão dele foi até lá e assim, meu avô foi aquele cara mais que fez muito, trabalhou de tudo quanto é coisa que você imaginava, fundou várias igrejas em Goiânia, super assim, mas ele não alavancou tanto quanto o irmão. E eu pergunto, que era o dono da Mota, das óticas Mota. E eu perguntei, eu falei, tio, me dá um insight. Como é que foi essa virada? Vocês são da mesma família. Como é que. Ele falou assim: eu não vou saber te dizer. Uma coisa que eu sei é que eu nunca deixei de ler.
Eu sempre li revista Veja, sempre li jornal. Talvez isso tenha aberto um pouco mais a minha mente. O fato é que crescer em ambiente empreendedor foi algo natural para nós, né? É algo natural, foi algo, agora sim, sem sombra de dúvidas nenhuma, a partir do momento que eu fiz as pazes com a minha história. Minha mãe, cara, ou mulher que quebrou. Gente, ela quebrou tudo para fazer por nós. Uhum. E meu pai, na simplicidade dele, também quebrou tudo para fazer por nós. Então eu vejo hoje quanto nós somos abençoadas quando a gente ressignifica a nossa história. Quando a gente ressignifica, a gente entende esse valor, não tem como. Você fica parado. Então hoje, pessoas que eu achava que eram algozes na infantilidade, quando a gente é menininho, birrento e tudo mais, hoje eu vejo que são meus pilares. E é claro, a história do meu marido também é algo que me inspira. A nossa história me inspira. A minha história com a dele. Eu não contei, mas nesse intervalo de tantas confusões de empresas, teve uma hora que falou muito alto na nossa relação e nós nos separamos por um tempo. E depois de ficarmos separados, nós olhamos um para o outro e, não, vamos reconstruir. Nós voltamos e refizemos nossos votos e estamos juntos, cada dia buscando ser uma referência para os nossos filhos. Então, família é algo que é uma base muito forte para nós. E uma das coisas que eu ganhei de presente nessa reconciliação com a minha história de origem, que veio a partir lá de 2019, ali naquela sementinha do OSV, Nossa, que bonito. foi a minha parceira. A Grazi hoje é minha parceira. E isso é muito lindo. É algo assim que eu sei que hoje eu tenho uma irmã. E é a minha base. Quando a coisa pega, a gente briga, tem hora, aquela coisa. Não é sempre esse love, não. A gente briga muito. Mas a gente briga de uma forma de companheirismo. Uhum. E quando nós mudamos a nossa forma na nossa vida profissional, você pode ver, olha, eu formei 6 meses depois ela formou. Então nós formamos muito próximas uma da outra. Tivemos caminhos totalmente separados. E agora, num momento assim, que a gente sabe que é um momento especial na nossa vida, finitude dos pais, simplesmente um legado que nós estamos colhendo deles. Estarmos juntas. Nossa. Sim. E na Né? maturidade, E na né? maturidade. E ambas tendo feito tanto e tendo a oportunidade, né? De estar vivenciando, igual você disse, nessa finitude Sim. juntas, tão ricas internamente, tendo passado por tantos processos, né? Eu acho muito bonito isso, assim, às vezes o empreendedor está ali ansioso por um modelo de negócio, quer comprar uma franquia, aí vem uma empreendedora aqui, fala que o importante é a essência, fala que o importante é a identidade, que é essa ressignificação da própria história, pagando o preço de ressignificar a sua própria história, as dores emocionais envolvidas em todos os processos, como a doutora Grazi disse, não é a mesma coisa empreender aos 40 do que quando você completa 50 anos, gente. Isso é muito importante para as mulheres. Eu, na minha visão, eu acho. Sim. Com 30 você está com todo o gás, com 40 você ainda está com todo o gás. E será que com 50 serão as mesmas escolhas? Então, a gente precisa ter esse olhar para a mulher nessa forma de empreendedorismo. E hoje a gente está falando com muita alma aqui. São duas empreendedoras que estão demonstrando toda uma trajetória, toda uma jornada, né? E muito rica internamente. Então, eu gosto de mostrar para as pessoas no podcast da rede que elas não chegaram ali e falam com tanta propriedade sem terem passado por tantas coisas e terem definido, decidido, tirado da vida delas, reorganizado, ressignificado. Então, aqui hoje a gente tem 2 grandes exemplos emocionantes, assim, que a gente está podendo ter oportunidade de vivenciar. E agora eu quero saber
não é a última pergunta, mas eu quero saber o que você, se você enquanto estava vindo para cá, doutora Grazi, o que você pensou? O que eu quero deixar de legado e que eu vou deixar registrado nesse podcast? O que eu, Grazi Mota, nesta nave chamada Planeta Terra, tendo tido a oportunidade de tanto estudo, de tanto conhecimento, de tanta clareza mental, de tanta definição, determinação, o que você diria que seria o seu maior legado e também para outras mulheres empreendedoras, o que seria, assim, a mensagem? Não é a mensagem final, mas eu quero aproveitar que a gente está falando de inspirações, né? Vem comigo para um carro. E esse carro está em alta velocidade. E você acredita que você vai chegar a um lugar e naquele lugar você vai curtir a vida. Vamos fazer diferente? Vamos desacelerar e curtir a viagem, olhar pela janela, ver a paisagem, sentir a brisa e ser gostoso o dia de hoje e ser gostoso esse momento. Parar de tanta tentativa e erro e tropeços, por mais que seja uma estratégia de aprendizado, mas ser capaz de parar, observar, ressignificar, aprender com as histórias das outras pessoas, conseguir desacelerar. Esse é um desafio para hoje. Porque quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue viver o hoje, amando quem está do lado, curtindo o passeio com quem está do lado, sorrindo junto, conversando, cantando, se amando. Então, se eu puder deixar um abraço, um sorriso, um acolhimento e uma esperança, estarei feliz. Oh! Ai, depois dessa, me colocou, Que né? lindo, né? Ah, meu Deus. Uma pessoa querendo deixar um abraço, um acolhimento. Que lindo isso. No dia de hoje. Nem é amanhã, é no dia de hoje. Yeah. E agora, a gente vai saber da doutora Miriam. Oh, my God. O que seria o seu legado, Miriam, para a gente deixar registrado assim? Meu legado, eu acho assim. Como é que eu vou explicar isso? Não negocie quem você é. Não negocie. Não se identifique com as suas quedas. Você é maior que as suas quedas. Se veja como realmente você é. Você é maior que seus desafios. Você só vai conseguir superar todas as suas dificuldades quando você tiver isso muito claro no seu coração, muito assentado. Eu estou falando isso para empreendedoras. Eu estou falando isso para mães. Não tenha pressa. Quando você tem essa definição na sua vida do que realmente é importante, você sabe muito bem a hora de ser mãe, integral, se for o caso, parcial, se for o caso, em tempo, sem se importar com aquilo que você vai ouvir, sem dar, como é que eu posso dizer, maior ênfase do que deveria ser dado, porque você está sendo coerente com você. O seu empreendimento tem que ser coerente com você. Se você for dicotômico com o seu empreendimento, você não vai conseguir se manter. Então, se tem algo que eu aprendi na minha carreira até agora, é coerência. Coerência com valores, coerência com... Porque tudo vira, mas você não pode virar. Tudo passa, mas você vai permanecer até o dia que você for ficar aqui. E se você permanecer com essa atitude nas escolhas empreendedoras, você acertando ou você errando, você levanta. Você se põe de pé. E você se põe de pé mais forte do que quando você caiu. Você não fica esborrachada no chão. Você não fica lá escabelada, porque você tem uma referência. Uhum. Você sabe, você tem para onde olhar. E traga isso para a sua espiritualidade. Hoje, se nós não tivermos muito claros que nós somos um ser que precisamos ser pastoreados por um outro ser maior,
Se permita ser pastoreado. Uhum. Se permita ser acolhido. Se permita aprender. Se permita errar, sabendo que sempre tem um olhar de amor na tua vida, batendo palma para os seus erros e falando: levanta que você dá conta. Levanta, é só você mudar seu olhar, você vai, porque você é meu filho, porque você é minha filha. E eu sou, quer um empreendedor maior do que Deus? Não existe. Né? Eu sou fanática pelo tanto que esse cara é empreendedor, meu Deus do céu. É o maior. E é simplesmente isso, se inspire, vai. É o que eu deixaria. E eu quero saber aqui uma definição das duas, porque a gente já está encerrando. Que na visão de vocês, o que é ser uma mulher empreendedora? O que é ser uma mulher empreendedora? Grazi, você se sente dinâmica, empreendedora, cheia de ideias, criativa? Conta para as mulheres o que é ser uma psicóloga empreendedora. É aquela que quer fazer diferença. Então, se eu quero fazer diferença e deixar onde eu estou um lugar melhor, eu preciso ter ações coerentes com isso. E, se for necessário, estudar, abrir locais, ir até pessoas, atravessar os mares, os meios aparecerão para que essa diferença possa se expressar. Então, aprenda a montar que te darei os cavalos. Isso é uma referência bíblica. Então, a gente precisa se dedicar a esta proposta. Lembrando sempre, eu vou retornar à fala do funil, sempre um mergulho para dentro e para cima. As habilidades nós trazemos conosco, então a gente tem que identificar naquilo que somos bons e aquilo que podemos aprender e melhorar. No mais, esse sonho pode ser realizado. Então, a mulher empreendedora é aquela que se dispõe a fazer a diferença onde ela estiver. Isso vai ser gradual, progressivo e não pode ser exaustivo, que é o mal da humanidade. Isso não pode ser exaustivo. O empreendedorismo para a profissão não pode ser maior do que a conquista do empreendedorismo interno, da capacidade de eu me conquistar todos os dias. Então, antes de eu ir, eu preciso vir, mas é sempre realizar. Uau, gente do céu! Agora a gente vai saber da doutora Miriam. Para a gente encerrar, o que é para você ser uma mulher empreendedora? Lúdia, eu vou recorrer aos universitários. Tô brincando. Olha, eu vou pegar aqui, na pergunta passada, você falou sobre inspiração, eu falei um pouquinho mais da família, e tem um personagem bíblico que ela me inspira no talo. Você já leu Provérbios 31, A Mulher Empreendedora? A partir do versículo 10? Engraçado que todo mundo olha para aquele texto e fala da mulher empreendedora, eu vejo ali um casal empreendedor. Enquanto essa mulher vai para fora, traz inovação, ela diversifica os seus rendimentos, o seu trabalho. Eu vejo ali, tem uma fala pequena do versículo que fala a respeito do marido que está à porta da cidade guardando. Então, e aqui vem de novo os insights do livro, quando o casal empreende juntos, suponhamos, o marido tem uma questão de proteção e dá para essa mulher uma liberdade empreendedora. E se porventura essa mulher está empreendendo sozinha, esse texto me inspira muito, porque mostra quanto nós somos naturalmente empreendedoras. Nós trazemos diversos empreendimentos, nós não temos que ter apenas uma renda. Esse texto te inspira a entender de economia, a entender de inovação, a deixar fluir sua criatividade, tudo aquilo que você faz, as suas prioridades. Então, para mim, mulher empreendedora, ela usa todo o seu potencial. Ela não desperdiça nada. Nada. Por exemplo, criatividade. Sabe onde que um dos meus hobbies eu coloquei, né? Criatividade, natureza e tudo. Onde eu coloco isso? Na decoração da minha clínica. Em tudo aquilo que eu vou colocar. Então, por exemplo, a mulher empreendedora, ela não desperdiça nada do potencial dela. Aquela que se conhece, ela não desperdiça. Ela é capaz de entregar algo a alguém, porque o empreendedor é aquele que entrega.
né? Uhum. Ele entrega um serviço, ele faz Faz muito com pouco. é criativo. Quem de nós não temos que ser criativos para sermos empreendedores? Sim. Então, a mulher empreendedora é aquela que é ativada na sua totalidade. Ela é ativada na sua espiritualidade, ela é ativada nos seus dons, nos seus talentos, ela se conhece na sua paz interior, na paz que ela leva para dentro da casa dela, No seu autocontrole. no seu autocontrole, na sua autopercepção, Uhum. nas suas escolhas, nas escolhas No dos, seu dos tempo alimentos, de descanso, como disse a doutora Grazi. tudo. Né? Incrível, ela precisa viver. A mulher empreendedora, ela precisa ser completa, única. E é claro que com a maturidade, isso vem mais fácil, Uhum. né? Isso é Uhum. uma das belezas da maturidade. É você se perceber, desde que você tenha sido treinado É nessa sair da visão. franquia É e sair da buscar franquia. o seu negócio próprio. Exato. Ou ir para uma franquia e se adequar ali, esquecendo do que você já fez. Mas para mim, a mulher empreendedora, ela é tudo isso. E ela está validada aqui nesse texto bíblico. Uhum. Muito rico e que é só você ler que você vai ver o quanto de coisas maravilhosas a gente tem aqui. Quero me despedir dessas duas aqui, porque para mim eu não tinha a menor noção que eu iria viver isso hoje, né? Algo assim surreal para mim, uma energia incrível, eu não sei descrever em palavras mesmo. Assim, o fato de ter entrevistado as duas juntas, porque seriam separadas. E aí eu descobri que elas eram gêmeas siamesas. Aí nós fizemos juntas. Só que a surpresa foi muito grande, duas grandes mulheres maduras, tendo passado por processos incríveis de autoconhecimento, de limites, né? E tendo inspirações tão fortes, sendo provenientes, né? De famílias empreendedoras aqui no estado de Goiás, no município de Goiânia. Então, gente, para mim hoje foi uma grande surpresa. Então, eu quero aqui uma salva de palmas de toda a equipe para essas duas irmãs maravilhosas, doutora Miriam Mota e doutora Grazi Mota. Gente, muito obrigada, meninas. Obrigada, Luz. Se despeçam das nossas telespectadoras, que agora a gente já está indo. Muito obrigada por nos ouvir hoje, por compartilhar da nossa vida com você. Torna esse momento muito especial para as nossas vidas. Muito obrigada pelo seu convite, pelo teu acolhimento, né, dessa forma tão gostosa da gente poder conversar sobre coisas tão ricas. Obrigada, doutora Miriam. Bem, não somente meninas, mas para qualquer um que for assistir esse podcast, eu quero desejar muito sucesso. Quero desejar que você brilhe na sua carreira, que você amadureça o mais rápido possível, de preferência com o erro dos outros, como a gente não escondeu aqui hoje, tantas questões. Você não precisa errar tanto, você pode pegar essa carona. Lud, te dizer que a rede é algo muito importante. Eu sou apaixonada pela sua forma de conduzir a rede. Te dar os parabéns, nós estamos juntos há tanto tempo, né? É verdade. E te agradecer por essa oportunidade, tá? Muito obrigada. Vamos, agradecimentos agora aos nossos patrocinadores aqui. MoveFit Pro, Academia do Futuro. MyBroker, Soluções Imobiliárias. E agradecimento também às nossas apoiadoras, né? Juliane Spirandelli, ela que cuida da nossa maquiagem e do cabelo, ela que é maravilhosa. Agência Horizon Publicidade e Marketing, Gráfica Amazonas e Editora Limitada e Rede Goiana da Mulher Empreendedora. E um agradecimento especial às nossas convidadas do dia, doutora Miriam Mota e doutora Grazi Mota, essas duas irmãs incríveis.